Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Eduardo Mesquita, mas sou conhecido aqui no mercado de gastronomia como Dudu Mesquita. Eu tenho formação internacional em gastronomia, já trabalho há 30 anos dentro desse ramo. Muita gente aqui não tem nem perto dessa idade, mas já estou trabalhando há 30 anos nesse ramo. Sou professor, fui chefe, hoje me considero um excelente cozinheiro, mas não chefio nenhuma cozinha mais. E eu montei uma empresa de consultoria onde eu atuo no mercado nacional e internacional, ajudando empresários jovens, mais velhos, a prosperar. E eu fui convidado aqui, Pedro Rafael me convidou para fazer parte aqui dessa convenção de vocês, e eu resolvi escrever uma palestra nova. Então, até eu vou usar uma colinha minha aqui de vez em quando, mas para falar de algo que eu acho que é muito importante na área empresarial como um todo, que é o network, né? E eu falo isso dentro da minha área de cozinha também, porque sem o network dentro da cozinha a gente não funciona. Eu me liguei nessa questão que a cozinha propicia esse meio de network quando eu, em 2007, eu estava no Copacabana Palace, na cozinha. Eu estava cozinhando para os Rolling Stones. Rolling Stones, lembra aquele grupo aí famoso, tal, que enche estádio no Brasil todo, no mundo inteiro, na verdade. E eu estava cozinhando exclusivamente para eles. Eu fui contratado para ser um chefe para eles. Eles estavam precisando de um chefe que falava línguas estrangeiras para conversar com os chefes que vêm com eles. Na época, eu me dispus a fazer isso. E assim, eu estava na cozinha, um certo dia, a gente trabalhando, aquela loucura de cozinha, panela, fogão aceso, galera conversando. Daqui a pouco, eu olho para o chão, sentado no chão da cozinha, estava o Mick Jagger, estava o Charles Watson, estava a produção deles, todos sentados no chão da minha cozinha, comendo, por incrível que pareça, o que eles pediram para eles cozinhar, um escondidinho de batata com carne moída, cenoura e ervilha. Era o que eles estavam jantando. É o que eles estavam jantando. Gente, olha só, fala a verdade. Eu achei que eu ia para lá, eu ia cozinhar os pratos mais mirabolantes do mundo. O que eles pediam para comer era a coisa mais simples. Era a comida do dia a dia. Comeram ovo frito, eles pediam ovo frito. Então isso foi muito legal porque a gente fica na expectativa, né? Mas na verdade o cara queria comer a comida reconfortante dele, né? Aquela comidinha de casa, enfim. A gente fazia isso todo dia. E eu prestei atenção deles conversando, eles combinando tudo que iam fazer e tal. Chamava um, chamava outro, vinha pessoal da segurança. Eu falei, caramba. Pode passar o slide para mim, por favor? Então, são esses caras aí, eu esqueci de pedir para mostrar quem era. Tá bom, pode deixar aí. E eu vi que ali, naquele momento, o que eu notei? Eles estavam completamente descompromissados e estavam resolvendo tudo. Ali naquela hora eles estavam tratando dos negócios deles, conversando. Eu falei, caramba, cara, olha como o meu ambiente, como a minha cozinha está propiciando para eles uma área de descompromisso. Eu comecei a notar como é que isso funcionava. Vou dar minha colinha aqui, tá, gente? Desculpa aí. Pode passar... já está no terceiro. Não, volta. Não, você fez certo, amigão. É aquele slidezinho. E aí eu comecei a notar que o meu serviço na cozinha, né, dependia de uma organização. Então vamos lá. O que é a organização para a gente na cozinha? A gente chama de mise en place. Mise en place é a gente deixar tudo ajeitado para que na hora que a oportunidade, que a hora que o serviço comece, a gente esteja todo pronto para responder. E eu vi que no network, basicamente, funciona assim. Eu tenho que estar com tudo organizadinho, tenho que estar com todos os meus contatos, todas as minhas conexões feitas para eu poder fazer que, quando der a oportunidade, quando aparecer a oportunidade, quando aparecer eu poder usar as minhas conexões para eu poder progredir, para eu poder ir para frente. Pode passar mais... Não. O próximo? Isso aí. Volta mais um. Esse. E você imagina, né? Como é que funciona? Se eu não tiver toda uma interação, se eu não tiver toda uma equipe funcionando, se eu não tiver todos os meus contatos dentro da cozinha,
eu posso montar um excelente prato. Mas se eu esquecer do sal, o prato pode ficar bonito, mas vai ficar completamente sem graça. Então eu tenho que estar com todos os meus contatos dentro da cozinha funcionando para que eu tenha um cozinheiro, um auxiliar de cozinha que vai picar minha cebola, eu tenho que ter um cozinheiro que está fazendo o prato, eu tenho que ter um chefe de cozinha que vai estar supervisionando tudo e finalizando para o prato sair de forma maravilhosa. E imagina só, que prato a gente faz para ser maravilhoso? Que prato me representa? O que vocês podem ser? Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, que prato você seria para criar toda essa estrutura? Você ia ser o quê? Um estrogonofe? Sim, prato fácil, rápido de fazer, tranquilo, clássico. Ou você ia preferir ser um ceviche, de repente, não sei, que é um prato mais refrescante, picante ao mesmo tempo, mais ousado, não é todo mundo que gosta. Então a gente acaba que a gente pode usar essa metáfora para a gente representar o que nós somos na hora da gente montar o nosso network. Pode passar? Passa o próximo slide para mim, por favor. Tem uma coisa que eu notei também, esses vários anos trabalhando como consultor, né, e trabalhando como chefe de cozinha, que nunca vi um local mais propício para você fechar um bom negócio do que uma mesa de um restaurante. Funciona muito mais do que uma mesa de escritório. Justamente porque volta daquilo lá no começo que eu falei dos Rolling Stones, sentados no chão. O que eles estavam naquele momento? Eles estavam descompromissados, eles estavam com as armas deles toda baixada. Quando você está aí à mesa e você dá aquela primeira garfada e vem aquele sabor maravilhoso da comida, você toma aquela taça de vinho que te relaxa na hora, você está mais aberto a fazer qualquer tipo de negociação. Aí eu falo, mais negócios são fechados em volta de uma mesa, com uma boa comida e uma boa bebida, do que dentro de qualquer escritório. Não é isso? Então a gente tem um representante aqui da área de gastronomia também, um jovem empresário lá de Campo Grande, correto? Que tem já uma noção de como isso aí funciona. É verdade. Um restaurante, de vez em quando, você usa muito mais aquilo como um escritório do que o seu próprio escritório. Eu, pelo menos, aqui no Rio, nem sempre meu escritório é a praia, né? Como diz a música. Meu escritório é dentro de um restaurante mesmo. Por quê? Mas aí você tem um porquê, né? Ali na mesa, quando você senta à mesa, né? Você pede seu prato, não interessa naquele momento se você é o CEO de uma multinacional ou se você é um jovem empresário que está começando, um jovem empreendedor que está começando na hora. Na hora que você sentou à mesa, todo mundo está igual. Na hora que você pediu o prato e deu a primeira garfada, todo mundo está igual. No escritório não, né? No escritório, se o CEO da empresa está lá sentado na ponta da mesa, você está ali, ó, no canto assistindo o que o cara está falando, levantando. Mas no restaurante, todo mundo ali está no mesmo patamar. E isso facilita muito esse tipo de contato, facilita muito o network. Passa o slide, por favor. Não, volta, esse é aquele que estava. Esse aí. Aí são coisinhas que a gente fala, né? Um simples risoto pode abrir espaço para uma ideia milionária. Como uma taça de vinho pode transformar desconhecidos em grandes parceiros. Tem aquele ditado que fala, né? Eu nunca fiz amigo bebendo um copo de leite, né? A gente sempre está com uma taça de vinho, ou um drink, ou um uísque, ou uma champanhe, e aí você acaba que você aumenta o seu relacionamento. Tem um filme aqui, eu vou falar, veio na minha cabeça, vocês talvez nunca tenham visto, né, porque vocês são bem mais novos, chama A Festa de Babette. Alguém já viu esse filme aqui? Vale a pena, eu recomendo, tá? É um filme antigo, francês, que fala a história de uma chefe de cozinha, isso nos anos 1900, uma chefe de cozinha, que era chefe de cozinha no melhor restaurante da França,
que ela desiste de tudo e vai para o interior morar com as irmãs. E ela chega lá, ela chega num vilarejo onde ninguém se gosta. É um conflito. E ela resolve usar todo o conhecimento dela para fazer um jantar e convidar as pessoas mais importantes da vila, que se odiavam, para participar desse jantar. Nesse jantar, acaba todo mundo saindo abraçado e dançando. De tão boa que foi a comida, de tão boa que foi o ambiente que foi formado ali, e fez com que as pessoas, novamente, baixassem as armas, se falassem, negociassem. Por isso que vale a pena ver esse filme, que você vai abrir a mente em relação a como você conduzir algumas negociações, né, em ambientes diferentes de uma sala e um diferente de um escritório. Então, fica bem, esse filme é muito bom. Desculpa que eu me perdi aqui completamente que eu fui falando. Bom, gente, passa mais um slide, por favor. É o próximo. Isso aí. E nesse tempo todo que eu tive trabalhando, chefiando cozinha, trabalhando em restaurante, eu peguei 3 dicas, né, da minha vida para passar para vocês. A primeira é o trabalho em equipe. Nada funciona sem um trabalho em equipe. Então, você precisa da sua cadeia toda, de todas as pessoas que trabalham com você para você poder evoluir. Então, na cozinha, por exemplo, eu preciso do meu auxiliar de cozinha para fazer meu pré-preparo, que vai passar para o meu cozinheiro para fazer o preparo efetivo, que vai passar para o chefe da cozinha, que vai garantir que está tudo bem. Então, primeira dica, sempre trabalhe em equipe. Segunda, passa o próximo slide para mim, por favor. Resiliência. Vocês vão errar. Eu já errei um monte de vezes. E vocês vão errar de novo. Eu posso queimar um arroz. Duvido que vocês não façam churrasco, quem gosta de churrasco aí, botou o pãozinho de alho ali para assar na brasa e ele virou um carvão. Vocês vão errar. Seja o erro mais simples, é um erro mais complicado de você consertar, mas vai ter erros. Então, repita. Aproveite esses erros para vocês consertarem e vocês progredirem. Então, a gente aprende muito mais errando do que acertando. Se você não erra, você vai tá fazendo alguma coisa de errado. Então, não tem alguma coisa, isso aí que não está certo. 4. A terceira dica, né? Seja autêntico. Pelo menos no meu mundo de cozinha, se eu não for autêntico, se eu não for criativo, se eu for imitar o que o meu vizinho está fazendo, eu vou ser mais do mesmo. E o mais do mesmo não vende, não resiste. Pois não? Chefe, para o senhor, qual seria a diferença de resiliência e teimosia? Porque, por exemplo, às vezes eu não vou ter expertise para poder desempenhar um papel como o senhor de chefe. Até onde eu vou assim, não, aqui é teimosia. Então, vamos lá. Eu acho que a teimosia é quando você não para analisar o que você está fazendo e você reconhecer os seus erros, tá? Na resiliência, você olha para o que eu fiz de errado. Eu fiz de errado isso, então eu vou consertar. Na teimosia, eu fiz errado. Não, vou fazer de novo. Eu fiz errado, vou fazer de novo. Então, eu acho que a diferença grande da teimosia e da resiliência é você analisar friamente seu erro e você ter a humildade de reconhecer que você errou e precisa acertar. De vez em quando não é você que vai conseguir consertar o teu erro, né? Você vai ter que chamar alguém, tipo um consultor, assim, uma cozinha. Mas é nisso aí que eu acho que define a teimosia da resiliência. É o auto-reconhecimento que você não fez correto e você precisa corrigir ou de uma ajuda para você corrigir. Tá bom? Então, seja criativo, gente. Se você não for criativo, se você não for um destaque, se você não fizer diferente, você não vai evoluir, você não vai para frente. Fazer igual aos outros, no máximo, você vai andar de lado. Mas para frente, não vamos. De criatividade, você fala muito de restaurante. Aham. O que separa daquele restaurante que foi criativo demais, foi um hype e não foi perene? Você que já passou por Várias, categorias, muito disso. daquele que ele tem uma criatividade, mas ele consegue ser perene e se manter no mercado ao longo dos anos. Então, primeiro é você acompanhar a tendência de mercado, né? Isso existe para qualquer área, tá? Então, as tendências de mercado hoje, por exemplo, todo ano, começa o ano, a gente tem uma associação brasileira chamada Abrazel, tá?
A Abrazel, dentro do portfólio todo que ela ajuda de restaurante, ela lança no começo do ano uma tendência de mercado que foi feita em cima de um estudo internacional. Porque eu falo assim, a gente está 6 meses atrás do restante do mundo, que eu posso falar, do primeiro mundo, né? Então, por exemplo, lá agora a gente está aqui no final de inverno, lá está começando o verão. Então, o que está lá está finalizando o verão lá também. O que foi legal no verão lá, vai estar no nosso verão aqui. Então, se eu não estiver ligado com tendência de mercado lá de fora, eu não vou estar evoluindo aqui. Mesma coisa. Isso funciona para moda, isso funciona para tudo, tá? E na área de alimentação, é a mesma coisa. Eu brinco, há alguns anos atrás, eu falei para um cliente meu, falei, cara, você é da área de comida oriental e tal, eu acho que você tinha que investir em poke. Porque eu tenho dentro do meu escritório uma parte que fica só pesquisando, é só pesquisa. A minha mulher está aqui, ela é a chefe dessa parte do escritório lá. Então, a gente só investe em pesquisa. Aí ele falou, pô, que esse negócio, nunca ouvi falar disso, tal, não sei o que, eu não vou. Não quero. Eu falei, cara, você é a maior referência do Rio de Janeiro em alimentação oriental, vamos fazer. Não vou. Passou um ano, poke explodiu. Todo mundo começou a botar poke em restaurante. Eu falei, cara, se você tivesse... Aí ele falou, pois é, cara. Não tinha que ter que escutar. Tinha, né? Mas aí, isso, assim, a gente está sempre pesquisando o que vai ter. Então, eu acho que para ser criativo, além de você, sabe, a criatividade, ela vem de berço, que eu falo, né? Ninguém consegue formatar uma criatividade. Eu acho que existem pessoas criativas, existem pessoas operacionais. Então, eu sou mais criativo do que operacional. Então, para ser operacional, eu tive que me corrigir, porque senão eu ia ficar só no âmbito das ideias. Mas se você acompanha o mercado, se você acompanha a tendência, você consegue melhorar muito essa parte de criatividade. Eu acho que os restaurantes que se mantêm, eles vão se mantendo atualizados, senão eles morrem. Aqui a gente tem vários casos de restaurantes que já hyparam, depois sumiram, morreram, não conseguiram de jeito nenhum se manter nem estagnado assim. Então, realmente afundaram. Então, eu acho que é esse conceito que a gente tem que seguir para isso não acontecer. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, e aí está basicamente o que a gente estava conversando aqui agora, né? Você pode ser alguém, como um prato no restaurante, né? Aquele prato que você come e esquece, simplesmente foi ali, comeu um filé com frita só para passar a minha fome, ele está tudo certo, vai embora. Ou você pode ser aqueles que marcam para você, para si, que eu duvido que todo mundo que está aqui não tenha um prato que marcou a vida em alguma vez, em algum restaurante que vocês foram e fala, caraca, me dá uma vontade de voltar lá para comer aquilo. Todo mundo aqui tem, duvido que não tenha. Tá? Isso é fato, tá? Porque marca a vida. E você, na sua vida profissional, você tem que ser exatamente assim. Você tem que ser aquela pessoa que vai marcar a vida dos outros. Passa para mim, por favor. Pode passar o próximo, por favor. Travou? Ih, acho que travou. Tá aí, caminho. Por quê? Vamos lá. Era uma frase que ia estar aí agora, tá? Porque isso que eu falo, isso que eu acabei de falar para vocês, de ser a pessoa que vai marcar a vida, é uma frase que eu escutei numa palestra da Disney, há um tempo atrás. A Disney, ela tem um slogan para a palestra que eu acho muito legal. A Disney precisa encantar, tá? Então, a palestra da Disney, a frase é: quem se encanta, volta. E quem volta, traz alguém. Então, cara, essa frase me deu assim, abriu a minha cabeça e falei, caraca, meu irmão, é verdade. Se você encanta alguém, a pessoa vai voltar. E se voltar, vai trazer outra pessoa para mostrar aquilo que ela falou. Pô, olha como era bom, olha como o cara funciona e tal. Então, é uma verdade que eu carrego para a minha vida. Então, quem se encanta, volta. E quem volta, traz alguém. E... para finalizar, isso aí que eu queria
deixar de mensagem para vocês servirem a melhor versão que vocês podem oferecer. Porque feito isso, vocês vão estar sempre à frente, sempre evoluindo, sempre se conectando. Porque essa palestra, na verdade, no fundo, eu estou falando de conexão. Estou falando de um depender do outro para a gente conseguir progredir junto, conseguir progredir e ir para frente. Pode botar o último slide aí para mim, por favor? Bom, gente, eu agradeço aí a atenção de vocês. Foi uma palestra curta, conforme tinham me pedido para fazer, mas estão aí o QR Code com as minhas redes sociais, com tudo que eu tenho, quando vocês quiserem acompanhar um pouquinho, ou qualquer dúvida com o chefe do Mesquita, eu estou 100% à disposição, tá bom? Agradeço, Pedro Rafael, pelo meu convite. Muito obrigado. Também ao Dr. Pedro Ernesto. Muito obrigado. Meu professor, Pedro Ernesto. Gente, desculpa. olha, eu queria falar uma coisa que ele não disse, talvez por modéstia. A melhor escola de gastronomia da América Latina foi montada pelo Dudu Mesquita, que até hoje orienta essa escola. Na semana que vem chegam 5, ou daqui a 2 semanas, 5 chefes de El Salvador, por causa de um contato feito através do Pedro Rafael. Nós estivemos lá e virão mais 5 depois, enfim. Mas os americanos do McDonald's se interessaram muito por essa escola que fica na Penha, vocês deviam visitar. E o pessoal saiu de Chicago, não é? Vieram aqui, os dirigentes, e disseram que essa escola é melhor do que nós temos nos Estados Unidos. É que nessa dos americanos a gente montou um curso para pessoas não ouvintes, para surdo. Então a gente tinha um curso todo montado para o McDonald's especificamente para pessoas não ouvintes. Então isso que foi muito bacana, que encantou os americanos e fez o pessoal sair lá dos Estados Unidos para vir visitar essa escola. Porque o McDonald's criou um processo silencioso, então ela não precisa que as pessoas escutem para trabalhar lá. E elas precisavam e nós montamos o processo para eles. Bom, é importante dizer também que essa formação toda dele foi feita na Europa. E essa escola trouxe o que havia de equipamento mais moderno para o Brasil. Então, como quem apresentou o Dudu ao Pedro Rafael fui eu, e aí eu queria esclarecer isso porque eu sinto um orgulho enorme de ser amigo dele. A recíproca é mais que verdadeira. E, ó, vocês que estão no Rio, qual deles? Aquele que deu para aquele grupo. A gente também lá na escola, a gente também, além de atuar para pessoas, a gente atua muito com pessoas com necessidades especiais. A gente tem cursos para síndrome de Down, a gente tem cursos para autista, a gente tem curso para pessoas com leves... do suicida também, né? Com um problema, de certa forma, a gente preparou a cozinha todo para essa área. E essa que o Pedro acabou de me lembrar, foi um case que a gente tem lá, que a gente teve um vizinho nosso, né? Um cara que tentou suicídio, era um cara depressivo. Ele foi lá para a escola, a gente não abre a escola para fora, os nossos cursos são fechados, mas a gente abriu para ele poder fazer um curso lá. Ele fez um curso de confeitaria, depois fez curso de tortas especiais, fez cake design, depois ele fez curso de salgadeiro, depois ele sumiu. Um tempo depois, ele voltou à escola, falando que ele tinha aberto uma loja na garagem da casa dele. A loja virou uma padaria, a padaria virou uma pequena indústria e hoje ele é um dos maiores distribuidores de torta do Rio de Janeiro. Começou lá na escola com a gente. Então isso é um case bem bacana. A gente tem muito case bacana lá na escola, que já são, desde 2008 a gente está com essa escola funcionando. Então isso é legal, a beça de trabalhar, de fazer, ter um pouquinho de orgulho do que a gente faz, tá bom? Obrigado, gente. Então, qualquer coisa, estou disponível aí nas redes sociais para vocês. Obrigado, Pedro. Deixar aqui que te enviaram. Deixa eu só falar, a história dele aqui, ó. Esses caras foram comigo para o Rio Grande do Sul. A gente levou uma cozinha inteira móvel em cima do caminhão. Eu levei um motorhome para lá e passei aquela tragédia toda cozinhando
para quem estava precisando de alimento, para todos os socorristas. E esses caras aqui entraram no barquinho para ir resgatar pessoas lá que estavam lá dentro daquela inundação toda perdida há dias. Então isso foi muito legal aí. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, irmão. Valeu. E justamente bom você terminar falando isso, Dudu, porque